Nós vamos até Brasília. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, também estava na mira de militares golpistas que planejavam um golpe de Estado por meio do assassinato de várias autoridades em 2022. Lula, o vice Alckmin e o presidente da Justiça Eleitoral, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E o Bruno Pinheiro vai contar pra gente por que o Alckmin estava também na mira desses militares. Por quê, Bruno? Bom dia. Olha, Rafael, eles tinham esse olhar que Geraldo Alckmin, se somente Lula fosse envenenado e fosse constatado o óbito, conseguisse eliminar Lula, Geraldo Alckmin, como vice, iria assumir a presidência da República. Mas eles não queriam, não era Geraldo Alckmin. As conversas revelam que eles não queriam ninguém do PSDB, que a cúpula do PSDB fosse assumir a presidência da República. Acontece que Geraldo Alckmin, quando ele disputou as eleições, ele já não estava mais no PSDB. A saída aconteceu em 2021. Essa conversa revela que os militares não tinham a informação de que Geraldo Alckmin não estava no PSDB e disputou a eleição no PSB, que ele se elegeu e está no PSB. Foi uma nova composição para disputar essa eleição como vice do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E na conversa fala que tinha que neutralizar Lula e Geraldo Alckmin, que seria ruim que alguém do PSDB assumisse a presidência da República. Então essa discussão era, já que Lula tinha a saúde muito fragilizada e estava sempre indo ao hospital, que seria esse envenenamento. E uma outra forma seria para eliminar Geraldo Alckmin. Eles chegam a falar sobre esse custo para adquirir armas de fogo a curta distância, e o general e também a discussão do ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que foi ouvido ontem aqui, ele chega a falar para os outros militares que era necessário adquirir as munições que não tivessem a numeração. Assim, essas munições para assassinar Geraldo Alckmin não seriam identificadas, rastreadas, se não tivesse essa numeração. E aí, logo na sequência, vem essa especificação de armas que seriam utilizadas para cometer essa ação criminosa contra o vice-presidente eleito naquela época, Rafael. Bruno Pinheiro, ao vivo e direto de Brasília. Desde Siocari, esses militares golpistas chegaram a um nível de detalhamento desse plano terrível e aterrorizante, né? Diziam que iam envenenar o Lula no hospital, numa passagem dele pelo hospital, que iam matar o Alckmin, sabiam até a munição que iam utilizar. E hoje um dos nossos jornais, um dos jornais de circulação nacional do país, diz que esses militares foram buscar, entre aspas, inspiração nos erros cometidos pelos assassinos da Marielle Gomes e do Anderson, da Marielle Franco e do Anderson Gomes, para não repetir os mesmos erros cometidos durante aqueles assassinatos, para não deixar rastros, para que eles não fossem encontrados depois de matar o Lula, matar o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Rafael, é muito alarmante a gente ver como tem acontecido a escalada da violência política no Brasil, né? Que a gente falou logo no início aqui no Jornal da Manhã, coisas que normalmente, e esse normalmente é muito entre aspas, mas que ficam somente no discurso, elas estão saindo para a atitude, para o ato, né? Então, tem um outro ponto alarmante no meio disso tudo também, que é a participação de militares e agentes de segurança. Então, agentes que deveriam prezar pela estabilidade democrática, entraram em planos e delírios para justamente acabar com essa estabilidade, né? Então, não era somente eliminar o presidente, né? Era eliminar o vice dele para que não houvesse a menor possibilidade daquela ala política continuar no poder. Então, essas investigações, elas precisam continuar, reitero, elas precisam ser sérias e fazer cumprir o rigor da lei, porque a gente está numa escalada de violência no Brasil, a gente tem visto isso durante cada eleição, a violência saindo do plano do discurso e indo para o ato, e isso é extremamente preocupante. Então, se tem um momento na democracia brasileira em que as instituições elas precisam se valer, esse momento é agora.